De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho de Setembro Verde, aqui na companhia da Luana Rodrigues, terapeuta ocupacional. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu agradeço essa oportunidade de a gente estar aqui para poder falar um pouquinho do Setembro Verde. Também aqui na companhia da coordenadora de assistência social, Carolina Bortoleto. Gratidão pela participação. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo espaço para a gente estar promovendo essa discussão, do Setembro Verde, tão importante para toda a sociedade. Gratidão a todas as pessoas que estão assistindo também. Bom, primeiro explicar, o que é o Setembro Verde e o que ele propõe. O Setembro Verde, ele é um mês de luta pela inclusão da pessoa com deficiência, no dia 21 a gente comemora o dia mesmo, de luta. Então, o Setembro Verde ele foi instituído pela Federação das APAES, onde as APAES começaram com essa organização e começou-se o movimento no mês todo. E desde 2017, ele está incluso no calendário, municipal de Batatais, através de uma articulação da APAE. Então, isso já está no calendário, essa data comemorativa ela já faz parte do calendário de Batatais, e com as articulações junto a outras instituições e escolas, enfim, toda a população. É um mês que a gente se dedica a informar e a participar a população de toda essa importância que tem, a inclusão da pessoa com deficiência. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque é um passo a passo, Quando a gente fala de inclusão, tem essa questão da sensibilização das pessoas, da mudança de espaços, de atitude, de rotinas. E quando a gente percebe o que a gente já tem hoje, a gente progrediu muito, mas tem um caminho longo ainda aí. Temos um caminho bastante complexo em alguns momentos, Eu vejo a barreira atitudinal, inclusive eu com a Luana, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, que a barreira atitudinal é a que mais impõe que a gente tenha isso como um hábito, Porque a barreira atitudinal, ela sendo rompida, acredito que todas as outras vão sendo naturalmente rompidas com mais facilidade, Porque a barreira atitudinal, ela limita muito, toda a população. Então, essas atitudes perante a pessoa com deficiência, quando ela vem com uma leveza e tratar a pessoa com deficiência como um ser de direito, facilita, as outras barreiras serem eliminadas. E é interessante pensar isso, Quando a gente fala atitudinal, vamos dar uma explicadinha para quem não sabe o que é, o que seria inclusão atitudinal. Inclusão atitudinal é tudo que envolve as atitudes das pessoas, Então, não rotular a pessoa com deficiência como sendo uma pessoa incapaz, Que a gente tem se falado muito do capacitismo, que é isso, Olhar para a pessoa com deficiência sem ver que ela também tem condições de trabalhar, de estudar, de estar em todos os espaços. Então, esse é o capacitismo. E a atitude mesmo, eu acredito que enquanto cultura, nós temos que mudar o nosso olhar, E incluir as pessoas já de uma forma que isso se torne natural. Por exemplo, a minha atitude perante uma pessoa que faça uso de cadeira de rodas, Tornar-se isso natural, ser respeitoso com essa pessoa, perguntar se ela precisa de ajuda num momento de adentrar a um lugar, se ela precisa de algum apoio, sempre de uma forma respeitosa. Isso a gente costuma ter medo, não chegar próximo, Vou construir uma loja, por exemplo, uma loja de roupa. Isso já está previsto? Está previsto porque é lei, Ter a rampa, ter o espaço adaptado, mas não deveria ser natural isso, Pensar na pessoa como pensa-se em qualquer outra pessoa qualquer, A pessoa com deficiência visual, a mesma coisa. Perfeito. E, de fato, quando a gente pensa nessas ações de atitude, como a gente pensa na deficiência, com cada caso é um caso, cada caso tem a sua necessidade, nada melhor do que a convivência para fazer esses ajustes. Sim. E a gente já percebe uma rotina muito forte disso com a inclusão em sala de aula, Luana? Sim. Que as crianças já têm essa convivência.
Sim, hoje em dia a gente vê já um pequeno avanço, mas tem, né, essa parte de inclusão das crianças com deficiência, as pessoas com deficiência na rede municipal de ensino, né? Mas complementando um pouquinho do que a Carol estava dizendo sobre a barreira atitudinal, acho que primeiro de tudo a gente tem que pensar que a gente está lidando, antes de mais nada, com pessoas e pensar primeiro em empatia, né? O se colocar mesmo no lugar do outro e ter esse cuidado, né, ao acessar, ao olhar, ao conversar, porque vai além só de palavras, né? Principalmente as atitudes mesmo. A questão de prestar algum apoio, alguma ajuda, né? Sempre chegar a conversar com a pessoa, oferecer, ver se ela precisa da ajuda, porque às vezes a gente olha a pessoa já com uma incapacidade e nem sempre ela vai precisar desse nosso apoio, né? Exato. Então, existe todo esse cuidado, essa empatia mesmo de se colocar no lugar da pessoa antes de qualquer coisa, eu acredito. Exato. E diálogo, né? É tão simples, né? Questionar, perguntar se precisa de ajuda ou não, como ajudar. Principalmente. Né? E assim, Luciano, muitas pessoas com deficiência intelectual ou pessoas que não são verbais, as pessoas acabam tendo um certo receio de perguntar. Eu não estou entendendo o que você está falando. E não é vergonhoso a gente falar. Nós no serviço fazemos muito isso, né? Uma prática muito comum. Quando a gente não consegue entender o que a pessoa está falando, a gente acaba perguntando de novo, chamando um profissional que tenha mais conhecimento, ligando para a família muitas vezes. Eu preciso saber o que o seu familiar está querendo nos dizer e não conseguimos entender. Né? E não é vergonha isso. É melhor você chegar para a pessoa e falar assim, não estou te entendendo, do que fazer de conta que entendeu. Exatamente. Né? Então é respeitoso isso. Exatamente. Porque é exatamente isso, né? Na rotina, quando a gente não entende o que uma pessoa diz, a primeira coisa que a gente faz é perguntar. Sim. Né? É difícil entender porque que a deficiência é barreira para esse questionamento. Né? Eu acho que a pessoa com deficiência ela foi muito excluída, né? Muito escondida por muitos anos, né? Muitos casos escondidos dentro das casas, né? Familiares que escondiam para não sofrer mesmo algum preconceito dentro de casa, mas isso limita muito a sociedade, né? Limita nós, limita as pessoas com deficiência. O termo pessoa com deficiência foi as próprias pessoas com deficiências que escolheram, porque antes de mais nada elas são pessoas, né? Elas não são a deficiência, ela não é um deficiente. Não é um excepcional, né? Apesar de muitas pessoas ainda falarem. Mas é respeitoso. Vamos tratá-las como elas escolheram ser tratadas. Falamos, não é, dessa questão da inclusão atitudinal, né? Da atitude como ferramenta de inclusão. Mas a gente tem outras estruturas, não é? A gente percebe, e é o que a Vanessa coloca aqui, que a arquitetura ainda, por mais que informe, por mais que a gente tenha mudanças nisso, ainda é um problema. Sim, ainda é um problema, Luciano. A arquitetura, nós vemos uma mudança aí, né? Obrigatória quando se reforma ou se constrói, né? Algum prédio novo. Porém, no geral, né? As cidades, em sua maioria, são cidades antigas e existe essa dificuldade mesmo de reforma e readaptação dos espaços, né? Nós vemos espaços como teatro, cinemas, ainda muito morosa essa transformação, mas tivemos alguns avanços, né? Em Batatais, inclusive, a gente vê os espaços urbanos sendo reformados, mas ainda muito a se conquistar, né? É um debate muito grande, uma transformação também que não é rápida, nós sabemos, né? Transformar uma cidade não é tão rápido, mas ter isso em mente e evoluir, né, a cultura para que isso não fique preso no passado é importante. Perfeito. E é interessante pensar justamente nessa questão do avanço, nas adaptações, mas que está sendo pensado muito na esfera do espaço público. E a gente pensa pouco no espaço doméstico, residencial, sem entender que, olha, todo mundo vai envelhecer, né? Às vezes a gente vai precisar usar uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, aí a porta do banheiro é estreita, a porta de casa é estreita, né? Então ainda precisa mudar muito o conceito. Eu acho que principalmente, né, o espaço que a pessoa convive, que seria o ideal, né, de ter esse início de adaptações, né, para que a pessoa tenha esse acesso, tenha uma autonomia melhor.
Então, tem que ser passo de formiguinha, né? Essas transformações, essas mudanças. A gente que trabalha, no meu caso, eu trabalho no Centro Dia do Idoso, a gente vê isso, né? A gente ainda conversa com algumas famílias, orienta sobre pequenas adaptações, mas é isso que a Carol falou, né? Às vezes casas mais velhas, construções antigas, né? Com maior dificuldade de mudança, até que aí vai para outros fatores também, políticos, financeiros, né? Que também são outras barreiras que interferem, mas seria o ideal, né? A gente pensar, né? Hoje as pessoas que têm a oportunidade de comprar um terreno, construir uma casa, ter esse pensamento, né? Um dia pode ser eu que vou precisar, né? Então, fazer já nos padrões que possam ofertar uma acessibilidade melhor, né? Exato. E tudo isso, não é, integra, ajuda. É uma coisa, tem uma frase que é muito simples, mas assim, né? Rampa todo mundo usa, né? Escada apenas alguns, né? Então, por que a gente ainda constrói escadas? É uma boa pergunta. Ao invés de colocar rampa em tudo já, né? Facilita muito, né, a vida de todo mundo, né? Você poderia ter todas as estruturas já com rampa, facilita demais. Ainda assim, a gente vê estímulos, né, para adaptação na esfera, né, federal, estadual. Então, os municípios recebem recurso, né, para essas adaptações e cada vez mais a gente vê melhoria no pensamento, na arquitetura, no designer, para facilitar a vida. Mas, como vocês colocam, ainda tem muita coisa para se organizar nesse sentido. Por um outro lado, a gente vê também que as estruturas melhoraram muito. Prótese, né, as próprias cadeiras, etc. Né, algumas ainda salgadas o preço, mas já bem menos do que era. Sim, o acesso a esses equipamentos, ele tem facilitado muito a vida da pessoa com deficiência, da sua família, né? A gente fala sempre também, a Lu também sempre muito que orienta enquanto terapeuta ocupacional os espaços das residências também para ter os acessos de corrimão, né? Para facilitar para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa também. Qualquer pessoa que tem uma limitação, né? Em muitos casos, até uma gestante precisa desse apoio. Exatamente. Né? Então, são muitas pessoas que a gente, né, quando a gente pensa, não é só a pessoa com deficiência ou só a pessoa idosa. Muitas pessoas, e isso pode acontecer muito rápido com a gente também. Né? Um acidente na própria família, né? E você não ter, de repente, você tem 3, 4 banheiros na sua casa, mas você não tem um bom que aceite uma cadeira de banho. Não consegue nem entrar com essa cadeira. Teve uma fratura e não consegue. É muito rápido isso, né? A gente passa por momentos na vida que pode acontecer com qualquer um. Então, esse pensamento do arquiteto, do engenheiro, por isso, de novo, né, a gente limitar esse capacitismo, né? E as crianças já serem criadas para isso. Formar profissionais já com esse olhar. Exatamente. Né? Exato. E é bacana também isso, né? Quando a gente fala hoje da inclusão que existe nas escolas, desse contato maior, que eu acho que você coloca muito bem, Carol, antigamente se escondia as deficiências, né? A gente não tinha rotina de contato, hoje a gente já tem bem mais. Com as crianças tendo esse contato na escola, eu acho que até o pensamento desse futuro arquiteto, né, desse futuro profissional de várias áreas, já começa a ser mais sensibilizado, não é? Porque, olha, vou pensar naquele meu coleguinha. Sim, torna-se natural, né? Vamos olhar para todos, né? E o que são todos? Todos são todos, né? Eu tenho as minhas limitações também. Todo mundo tem a sua limitação, né? Então, as crianças conseguem hoje ter um olhar, eu consigo ver também, tenho um filho pequeno, né? E ele sempre teve contato com crianças com deficiência, com crianças, né, com algum grau maior de dependência. Então, para ele, eu consigo visualizar, fazer uma comparação quando eu era criança e ele criança. Ele não nem questiona tanto igual a gente questionava. Quando se olhava para uma pessoa com deficiência, para uma criança numa cadeira de rodas, ele não questiona. Né? Poucos questionamentos, porque a escola já explicou, né? Ele está vendo na mídia, tem o desenho que já mostra a criança com deficiência, né? Então pouco ele pergunta, as perguntas dele são muito assim, além do que só usar a cadeira. Para ele não usar a cadeira tanto faz, né? Ele já conhece crianças que fazem uso de cadeira de roda. De fato a gente tem uma mudança cultural aí surgindo, mas é lógico que ela ainda não atinge todas as faixas etárias, né? Não está na rotina de todos, mas
a ideia é que a gente continue com esse processo e acho que por isso que a sensibilização do Setembro Verde é tão importante, né? Sensibilizar o Setembro Verde, ele vem aí com muitas propostas, né? Muitas atividades, muitas pessoas envolvidas, muitas instituições envolvidas. Cada ano nós temos tentado trazer mais parcerias, mais pessoas para conhecer, né? Empresas para conhecer o trabalho da pessoa com deficiência, como é trabalhar com a pessoa com deficiência, porque estar no ambiente de trabalho também para uma empresa que nunca teve uma pessoa com deficiência no seu corpo, de profissionais, e se deparar com isso, não é tão simples, por conta da nossa cultura, o que a gente já vem falando. Mas a gente estamos com propostas muito boas nesse caminho, né? De inclusão, e a gente não vai limitar o Setembro Verde. Sim. É bem importante que a gente continue com as ações, fazendo o trabalho, né? Algumas escolas muitas vezes nos procuram, né? Aconteceu isso, como que a gente aborda esse tema, né? Gostaria que viesse uma pessoa de fora, porque de repente é igual, né? O professor é igual a mãe que está em casa, né? A criança vê todo dia, não dá tanta importância, mas vinha um profissional de fora com uma outra fala, né? Eles acabam tendo um respeito, uma atenção maior para aquele ponto. Mercado de trabalho, né? A gente percebe aí que por um período, né, entra a legislação que obriga as empresas de determinado porte a ter um percentual de pessoas com deficiência como funcionários. Num primeiro momento, se cumpria a lei muitas vezes só pro forma, né? A gente chegou a ver isso, né? Empresas que contratavam no papel, mas que a pessoa não ia, não executava o trabalho, né? Hoje a gente já vê esse diferencial, né? Graças ao trabalho de instituições como a PAI, que preparam para o mercado e até com o retorno hoje de, né, empresas indo além da cota, né? Justamente porque viram uma oportunidade aí e se admiraram com o padrão de alguns profissionais. Nós temos, né, o Centro de Formação e Qualificação Profissional na APAI, onde ele capacita, né, os aprendizes para o mercado de trabalho. Então, é feito todo um trabalho com o usuário e com a família também, para poder fazer essa articulação com as empresas, né? Então, vai se olhando cada profissional, cada aprendiz, aonde ele pode ser incluído, que empresa que ele pode estar sendo incluído. Ainda temos que trabalhar muito para que isso seja, né, efetivo. Algumas pessoas a gente consegue incluir, outras ainda não, mas vemos um mercado muito amplo e muito propenso para isso. As empresas estão procurando, né? Isso é muito gratificante, pelo menos principalmente quando a gente se fala em pessoa com deficiência intelectual, né? Que tem toda uma adaptação um pouco mais diferenciada, um trato, né? E a pessoa com deficiência física, a acessibilidade à tecnologia assistiva. Então, isso está caminhando também, ainda aquém do que é necessário, mas está caminhando. E é interessante a gente pensar nisso, né? Eu vi uma empresa esses dias que estava com 3 funcionários que têm hiperfoco, né? Da área de tecnologia, etc. E dizendo justamente isso, né? O quanto foi rentável esses profissionais dentro da empresa, justamente porque eles tinham, né, esse detalhamento, né, de ver lá na programação o que estava errado, né, e que a empresa, de fato, investiu no primeiro e depois hoje está com 3. Né? Inclusive, a empresa tem que se adaptar a esses profissionais também, né, porque os colegas eles têm que saber que aquela pessoa tem os limites dela, né, o limite na conversa, então tem que saber respeitar. Nada diferente do que é com todo mundo. Sim. Né? Mas essa abordagem tem que ser um pouquinho diferente, mas é conhecimento mesmo. Exatamente. Eu acredito que além de pensar, né, na pessoa com deficiência, a gente pensar numa pessoa que tem potencial, né, que tem as capacidades, que tem habilidades como nós temos as nossas, né, e identificar essas potencialidades, essas capacidades e ver onde essa pessoa se encaixa dentro da empresa e ter todo esse trabalho, né, de participar da preparação, da inserção no mercado, de informação da equipe, né, para poder, de fato, a inclusão acontecer nesse mercado. Exatamente.
Só que também não adianta só isso, né? Olha, deu ingresso ao mercado, teve o preparo, se a gente não tiver todo meio de campo, né? A gente até falava aqui no intervalo, transporte, por exemplo. Se essa pessoa não consegue chegar ao trabalho, inviabiliza tudo que foi feito. Exatamente. O transporte, ele é um ponto crucial dentro, né, da sociedade, porque ao mesmo tempo que ele possibilita as pessoas estarem em todos os lugares, ele limita, né, quando não se tem a proposta de inclusão. Então, nesse ponto da pessoa com deficiência, principalmente as pessoas que precisam do transporte adaptado, ainda temos muito trabalho pela frente e ainda há muita política pública para ser executada aí. Exato. Porque também é isso, né? A gente percebe que toda a logística está muito pensada na questão da rotina das outras pessoas, né? Enfim, então isso acaba tendo que ser pensado também, porque é o trabalho, é a consulta médica, é o curso de capacitação para o mercado de trabalho, é uma série de coisas que muitas vezes não se encaixam no que está na rotina do transporte público. O transporte público é feito para a maioria, né? E não para a minoria. E o transporte adaptado, ele também é um transporte mais caro. Claro, né? Além dele ocupar, né, um espaço maior do transporte, ele precisa de pessoas que estejam ali para fazer a adaptação da cadeira no espaço correto, né? Ou ter um monitor dentro do próprio transporte coletivo. Então, são várias iniciativas que ainda precisamos melhorar muito. Não basta ter o transporte adaptado, né? Exato. E percebe-se também que até na rotina é complicado, né? Porque muitas vezes, eu tenho veículo, aí a vaga de deficiente está ocupada por uma pessoa que não é, né? E, infelizmente, isso ainda ocorre e muito. Infelizmente, isso ainda ocorre muito. Eu moro num prédio e tem uma rampa de acesso bem na frente do prédio. E quase todos os dias que eu chego na minha casa, tem um carro parado na rampa. Né? Então, isso, quem para na rampa para a pessoa com deficiência descer com a mobilidade reduzida, até o próprio motorista tem que tirar o carro dali, porque pode vir uma segunda pessoa precisar daquela rampa. Exato. Então, é uma questão de consciência. Se já existe a rampa, por que a pessoa para? Né? Tanto se fala. Continuamos falando aqui a respeito do Setembro Verde, não é? Falar um pouquinho do calendário de ações, né? No dia 2, nós já tivemos a abertura oficial lá no Lago, não é? Com várias ações, e é interessante também quando a gente fala em sensibilização, justamente isso, não é? Levar todo esse conjunto e essa abertura para que as pessoas de fato visualizem, né? Eu acho que além de visualizar, perguntar, Exato. Participar, né? Saber por que estamos fazendo aquilo é um movimento social. E o movimento social, ele só faz sentido se a sociedade estiver junto. Não é só a pessoa com deficiência ou só a família da pessoa com deficiência. É movimentar toda a sociedade mesmo. Por alguns anos a gente viu até a questão das cadeiras de roda, né? Que muitas vezes vocês chegavam mais cedo, pegavam as vagas dos veículos, né? Justamente para dar para as pessoas o olhar contrário, né? Olha, quando você ocupa com o seu carro o lugar do cadeirante, né? Olha o transtorno que causa, Sim. né? Essa ação é muito, muito, muito boa para a pessoa ver, né, na prática. Amanhã temos Fórum de Autodefensores, né? Na APAI, 8h30. O que é esse fórum? O Fórum de Autodefensoria, a Autodefensoria ela é um programa das APAIs, né? Hoje não são só as APAIs que têm esse programa de autodefensoria, mas trazer o tema, trazer a pessoa com deficiência para o seu protagonismo. Então, nós temos autodefensores, né, os que são eleitos por eles mesmos, né? Existe uma eleição e tem um casal de autodefensores, eles que representam toda a APAI. Né? Depois temos a eleição regional, a eleição estadual e nacional. Então, nós temos um casal e amanhã a gente vai debater com eles, com as pessoas atendidas na APAI de todas as políticas, para eles levantarem o que eles acham que é importante ser feito para uma sociedade mais inclusiva. Então, amanhã a gente vai levantar esse debate com eles, vamos propor fazer, né, uma carta de moção para estar levando essa carta de moção na audiência pública. Perfeito. Dia 20, caminhada, né, pela inclusão da pessoa com deficiência.
também às 8h30 da manhã, saindo da prefeitura até o Coreto. Isso, até o Coreto. Aí lá no Coreto vamos ter outras atrações, a Batucada Amiga vai tocar, então vai ser muito, muito gostoso e convido toda a sociedade, todas as escolas a participarem. Muito importante esse momento. Dia 24, às 9 da manhã, um workshop falando de mercado de trabalho para pessoa com deficiência, né, com a Laura Marçal. Isso, a Laura Marçal é uma profissional, né, facilitadora nesse momento com a gente. Ela já faz um trabalho, né, com as empresas e ela vem, a gente vai estar montando esse workshop, vai ser lá no Salão da APAI, para participação de profissionais da empresa, da gestão das empresas, que gostariam de saber um pouco mais como é ter a pessoa com deficiência dentro da sua empresa, dentro do seu núcleo, né? Dia 25, audiência pública, às 13h30, na Câmara Municipal. No dia 25, a gente levanta todos os pontos, né, desse mês, a gente traz todas as informações, tudo que a gente coletou, principalmente nos fóruns de autodefensoria. O da APAI vai ser amanhã, a ABADEF faz o dela, as outras instituições também fazem esse levantamento, né, dos pontos que eles vêm com muito mais necessários para a gente estar trabalhando durante esse ano, e a gente leva isso para a Câmara dos Vereadores. E é interessante isso justamente para se criar políticas públicas municipais, para que o legislativo, que também é a função dele, cobre do poder público, né? Para que tem tal problemática aí que a gente precisa de recursos, né? Para que se busque os recursos para isso, enfim, para que a gente ano a ano melhore a situação. Sim, é isso mesmo, Luciano, é esse olhar que a gente... E avaliar também o que foi feito da última para essa, né? Olha, a gente levantou esses pontos, o que a gente avançou, né? Dia 28, torneio quadrangular, futsal da inclusão, às 9 horas, no Marinheirão. Isso. Esse é um torneio, né, que está sendo promovido pela Secretaria de Educação e nós incluímos ele no calendário de Setembro Verde, mas vai ser muito importante também a participação de todos. É um torneio que a gente consegue visualizar bem, né? O esporte, ele é um atrativo muito grande. Nós temos também a ação do esporte, que vai ser no dia 17, no Marinheirão, manhã e tarde. Também estão todos convidados, né? O esporte, ele traz muito essa questão né? Estamos com a Paralimpíadas aí, então o esporte é um ambiente que as pessoas com deficiência gostam de participar, eles pedem muito, né? E a gente percebe isso, né? Esporte e cultura, né, dentro da APAI, né, das instituições, tem sido uma ferramenta muito grande de inclusão. A gente teve aí uma seleção ótima também na área cultural, né, de alunos com destaque aí, concorrendo agora em outras fases, né, premiados, enfim, o quanto essas ferramentas auxiliam aí nesse processo e tem que ser cada vez mais dinamizadas e incentivadas. Sim, com certeza. O esporte, cultura e lazer, né, elas são, acho que o carro-chefe ali para chamar a sociedade para a inclusão, né? Depois disso, eu acho que a gente consegue ir eliminando as outras barreiras, né? Exato. Para quem quiser contato com essa programação, pode entrar no site e nas redes sociais da APAI, é isso? Isso, no site, nas redes sociais da APAI, da ABADEF, de outras instituições que estão parceiras, Residência Inclusiva, está todo mundo participando. E a gente também tem uma questão cada vez maior, né, e é o que a Ludmila coloca, da participação das famílias, né, isso também tem mudado um pouquinho, né, as famílias às vezes, as instituições era quase uma terceirização do serviço familiar, né, no sentido aqui, né, agora se tem mais essa consciência que não, olha, eu tenho que dar continuidade no que é feito na entidade, né, eu sei que eu não posso ser super protetor e fazer por ele, né? Tem que deixar que ele faça, mesmo que demore um pouco mais. Essa consciência tem crescido ao longo dos anos. Tem crescido, Luciano. A gente vem... na verdade, a gente fala que a gente não atende as pessoas com deficiência, a gente atende as famílias, né? O núcleo familiar, ele é muito importante para o atendimento, né? E a família tem que... nós somos a pequena parte. A maior parte, quem faz é a família, né? É o seu ente que está ali, é a pessoa com deficiência. E muitos aprenderam, entendem hoje que eles são capazes. Porque era isso que era feito, né? Num outro momento, eles ficavam o dia inteiro dentro da instituição, iam para casa só no final da noite e não sabiam nem o que as pessoas, né, o seu familiar ali conseguia fazer. E a gente fala, não, ele sabe cozinhar, ele sabe varrer, ele sabe cuidar de uma casa, sabe? Porque a gente também dá esse apoio.
esse empoderamento. Então, isso eles, com as famílias descobrindo isso, facilitou muito o nosso trabalho. E Luana, a evolução nesse caso duplica, triplica, né? Quando a família entende o processo e reproduz em casa. Sem dúvida, né? É importante o trabalho, né? A gente fala que é uma tríade, né? Os profissionais, a família e a pessoa atendida. Porque não adianta a gente se desgastar com estratégias, elaborar planos, incentivar, né, o potencial daquela pessoa, se isso não for externado para a família. Quando a família se aproxima e entende toda essa organização, com certeza o potencial da pessoa, né, é mais valorizado e a própria rotina da família também melhora, né? Exato. Também com relação à questão da inclusão, né, mais ampla, o Rogério parabenizando pelo trabalho de vocês e colocando também a respeito da questão dos acessos, né? A gente falou aí, transporte arquitetônico, atitudinal, etc. E ele coloca, com as tecnologias hoje, né, isso facilitou, as tecnologias têm ajudado nessa inclusão? Sim, as tecnologias tanto na inclusão quanto na informação, né? Mas ainda para a pessoa com deficiências, nós vemos que a tecnologia ainda é um pouco cara, né? A gente vê um custo muito alto em relação às tecnologias, mas ainda há meios de buscar, né? A gente tem outros meios de buscar. Na APAE nós temos um laboratório, né, de informática, onde a gente coloca a pessoa com deficiência também para participar da comunicação via computador, mostramos tablets, né, até as próprias pessoas idosas que têm alguma certa dificuldade com a tecnologia, mas ainda assim tem muita tecnologia que é muito caro para a população. Exato. Porque também é muito específico, né? É aquilo que a gente falava, cada caso é um caso, sim. Né? Tem aí uma necessidade específica. Quero, em nome aí, né, de vocês, parabenizar todos os envolvidos, né? Luana, gratidão pela participação, fica sempre aqui o espaço do programa à disposição. Também agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Carolina, gratidão pela participação, fica sempre aqui garantido o espaço e a gente espera realmente isso, né? Que o Setembro Verde seja um momento de sensibilização, mas que essa sensibilização ocorra o ano todo. O ano todo. Eu, novamente, né, gostaria de convidar toda a população a participar dos nossos eventos nesse mês. Se alguém tiver alguma dúvida, entrar nas nossas redes sociais, né? Estamos abertos, né? Quiser conhecer, vamos participar. Movimento social é para a sociedade, não só para a pessoa com deficiência.